E aí, gente, tudo bem? Chegou a hora de falar sobre a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno. E, ao contrário das últimas duas rodadas, eu apostei bastante em alguns mandantes e eu acho que dessa vez os mandantes eles vão se dar bem. Nas últimas eu apostei e eles não se deram bem e detonaram aqui meus palpites, né? Mas dessa vez eu acho que essa onda vai mudar. Vamos de cara logo aos palpites, começando pelos jogos de sábado, 7 horas da noite, Fluminense e Atlético Goianiense no Rio. O Fluminense não tem grandes ausências, perdeu de cara o Orejuela, que foi expulso no jogo contra o Sport, é o 14º colocado. Pega o Atlético Goianiense, que é o lanterna, com 12 pontos e que tem uma das piores defesas do campeonato, sofreu 31 gols, a Chape também levou 31. Eu vou de Fluminense nesse jogo. Também no sábado, 7 horas da noite, jogo de G6, Corinthians e Sport. Corinthians líder, 44 pontos, já é o campeão do turno. 8 pontos de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado, que tem 36. E o Sport é o sexto com 28. O Romero pode voltar nessa partida, né? Caso confirme a entrada, sai o Cleison, que jogou contra o Galo aqui no Mineirão. E o Sport tem as ausências do Mena e do Lênis, que estão suspensos. O Oswaldo é o substituto mais provável, quem deve ocupar essa vaga do Lênis. O interessante é o seguinte: dois jogadores aí que se recuperaram, né, no cenário nacional nos últimos anos. O Jô, artilheiro do campeonato, com 11 gols, o André tem 9. Os dois times têm a mesma quantidade de gols marcados, 29 cada um. Estão atrás apenas do Grêmio, que fez 33 gols nesse campeonato. É um jogo bacana de se ver. O Sport é uma das surpresas do campeonato, mas o Corinthians tem mais time e está numa fase espetacular, cada vez jogando melhor. Vou de Corinthians nesse jogo. Domingo, 11 da manhã, Flamengo e Vitória. Atenção que o Flamengo não vai ter o Guerreiro, está contundido, joga o Viseu, e o Vitória tem vários desfalques. O Vitória não tem o William Corrêa, que está suspenso, não tem o Chiesa, que está machucado, não tem o Cleiton Xavier, também machucado, não tem o Carlos Eduardo, também machucado. O Vitória é o 19º, é o penúltimo colocado, tem 16 pontos, mesmo que vença, não sai da zona de rebaixamento. Tem uma campanha muito decepcionante. E o Flamengo é o 5º colocado, tem 32 pontos e joga pressionado. A torcida do Flamengo não gostou nem um pouquinho da derrota para o Santos na última rodada, 3-2, e vai fazer pressão para o Flamengo ganhar. E, na minha opinião, o Flamengo é favorito, mais um mandante que vence nessa rodada, na minha opinião. Jogos de 16 horas, Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras é o 4º colocado, tem 32 pontos. O Atlético Paranaense está em 10º colocado, está em 10º lugar. E os dois jogam partidas decisivas da Libertadores nessa semana que vem aí. Indica que devemos ter alguns times com alguns reservas, né? O Palmeiras, de cara, a gente já sabe que não vai ter o Jailson, que está suspenso, volta o Fernando Praz. O Atlético Paranaense poupou o Paulo André no jogo contra o Avaí, ele fica à disposição, é titular da equipe. Não sei se vai ser uma opção para o jogo da Libertadores contra o Santos. Mesmo que escale os reservas, o Palmeiras tem uma equipe superior ao Atlético Paranaense, que faz uma campanha muito irregular. Vou de Palmeiras nesta partida. Cruzeiro, 7º colocado, contra o Botafogo, 8º, jogo em Belo Horizonte. O Cruzeiro tem a volta do Diogo Barbosa. Alisson, Manuel e Ezequiel também podem jogar. E o Botafogo vai de time misto, também joga na semana seguinte, partida decisiva da Libertadores. Cruzeiro favorito, né? O Cruzeiro conseguiu uma grande vitória contra o Vasco, fora de casa. Tenta ali chegar mais entrar na verdade, né? Conta como derrota do Sport para o Corinthians e vencendo o Botafogo. O Cruzeiro entra no G6, na minha opinião, é favorito contra o time misto do Botafogo, focado bastante na Libertadores. Coritiba e Chapecoense, o 12º Coxa contra a Chape, 13º. O Coritiba conseguiu um resultado surpreendente, na minha opinião, venceu o São Paulo no Morumbi lotado, fora de casa, uma grande vitória do Coritiba depois de ter perdido em casa para o Galo na rodada anterior. E outra coisa, o Coritiba quer engatar uma sequência agora com o Marcelo Oliveira e vai pegar uma Chapecoense que não vai ter dois jogadores muito importantes. O Reinaldo, na minha opinião, o melhor jogador da Chape nesse campeonato, e não vai ter também o Apodi. Esses dois já embarcaram para o Barcelona. A Chapecoense joga na segunda-feira, dia 7, contra
o Barça, lá no Camp Nou, no troféu Juan Gamper, e já tem alguns jogadores que foram para a Europa. O Wellington Paulista vai jogar, o Arthur Moraes, goleiro, o Alan Ruschel vai voltar, vai jogar como meia nessa partida, o Vitor Ramos, zagueiro. Essa turma já foi para a Europa e os jogadores que atuarem contra o Coritiba vão se unir ao restante do grupo lá na Europa. A Chapecoense faz alguns outros jogos, inclusive faz um jogo no Japão como campeã da Copa Sul-Americana. A Copa Suruga vai receber a Chapecoense lá, o Japão. O Coritiba é favorito, mesmo que a Chapecoense, uma das piores defesas do campeonato, 31 gols sofridos ao lado do Atlético Goianiense, mesmo que a Chapecoense estivesse completo, o Coritiba já era favorito. Com esse ânimo dessa vitória contra o São Paulo, vou de Coritiba também, outro mandante que vai vencer, na minha opinião, nessa rodada. Grêmio, vice-líder com 36 pontos e dono do melhor ataque do campeonato, 33 gols, recebe o Galo lá em Porto Alegre. E esse é um jogo que pode ter, assim como Palmeiras e Atlético Paranaense, 2 times mistos em campo, né? O Grêmio, o Renato, pode até usar o Jeromel, que cumpriu suspensão na última rodada, pode ter o Edilson, que cumpriu suspensão, o Luan e o Bairro certamente vão estar fora, porque estão se recuperando de contusões e, né, vão ficar à disposição provavelmente para o jogo da Libertadores. O Galo certamente não tem o Leonardo Silva, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas a tendência é de 2 times mistos lá em Porto Alegre. O Galo, que faz campanha, é o 3º melhor visitante nesse Campeonato Brasileiro, faz uma campanha péssima em casa, mas muito boa fora, vai com misto. O Grêmio também com misto. Vou de empate nesse jogo, considerando especialmente o bom desempenho do Galo fora de casa. Também 16 horas, Bahia e São Paulo. São Paulo que voltou para o Z4, não vai ter o Rodrigo Caio, talvez seu substituto seja o Militão. Uma disputa direta para quem não vai entrar na zona de rebaixamento. O Bahia tem 20 pontos, São Paulo tem 19. O Bahia confia muito aí no Rodrigão. 4 jogos, 4 gols com a camisa do tricolor baiano. Jogo para mim de empate lá em Salvador. O São Paulo não tem um bom desempenho jogando fora de casa, e o Bahia várias vezes, quando precisa fazer o resultado em casa, decepciona. Vou de empate nesse jogo. Agora os jogos de 19 horas, Ponte Preta 15ª com um jogo a menos e Vasco 9º colocado. Lembrando que a Ponte Preta vai fazer um jogo atrasado também na quarta-feira, dia 9, contra o Fluminense, o jogo adiado em virtude do falecimento do filho do Abel Braga. Na minha opinião, a Ponte Preta tem uma grande chance de fazer alguns pontinhos em casa e sair lá daquela zona um pouquinho perigosa, levando em conta que o campeonato está muito achatado, né? Exceto pelo Corinthians lá para cima, e o Grêmio, Santos, a turma do G6, tem uma grande quantidade de clubes ali. O Sport é o 6º, tem 28, o São Paulo é o 17º, tem 19, né? São 9 pontos de diferença apenas entre quem está no G6 e quem está no Z4. A Ponte Preta está ali mais perto do Z4, recebe o Vasco, que não jogou bem as 2 últimas partidas em Volta Redonda, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Cruzeiro, mas acho que vai beliscar um empate lá em Campinas nesse jogo contra a Ponte Preta. E, na minha opinião, vence o Fluminense na quarta-feira, no jogo adiado da rodada anterior, da 17ª rodada. Fechando a rodada também no domingo, nesse final de semana, a rodada é completa, não tem aquele jogo de segunda. Avaí e Santos, jogo em Florianópolis. O Avaí é o 18º, tem 17 pontos, e o Santos é o 3º com 34, mas joga durante a semana na Copa Libertadores. Não tem o Lucas Lima, não tem Yuri e não tem David Braz. São desfalques consideráveis. O Avaí de vez em quando faz algumas gracinhas nesse campeonato, consegue algumas surpresas, conseguiu alguns bons empates, conseguiu uma vitória, por exemplo, contra o Grêmio jogando fora de casa. Eu, considerando um possível time misto do Santos, vou de empate nesse jogo lá em Florianópolis. É isso, gente. Fica aqui minhas sugestões, meus palpites, algumas dicas aí de jogadores que não vão estar jogando, a outros que vão voltar para quem participa do Cartola. É isso. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal e até a próxima, gente. Aquele abraço.